Bom dia, bom dia, obrigado. Eu queria fazer só duas correções rápidas. Entretanto, já houve uma recontagem e eu agora sou o 12.049. É um sentimento agridoce, não é? Porque ficamos mais próximos do número 1, mas isso significa que tiveram que morrer consórcios para nós nos aproximarmos. E a segunda coisa é que a minha vida é pior ainda do que o padre Pedro Rocha Mendes disse. Eu não estive só 3 anos num colégio de jesuítas. Eu fiz a escola primária num colégio de freiras vicentinas. Depois, a seguir a isso, estudei num colégio de padres franciscanos. Depois, então, 3 anos num colégio de padres jesuítas. E, no fim, a Universidade Católica. Muitas vezes as pessoas perguntam-me se é por isso que eu sou ateu. E não é, na verdade não é. Eu sou ateu apesar disso. Eu não tenho nenhuma razão de queixa, antes pelo contrário. De todas as pessoas religiosas com as quais contactei, só tenho a agradecer, aliás. Uma vez, devo dizer-vos que num encontro deste tipo, eu proferi uma frase que fez um sucesso absolutamente fulgurante. Eu disse que não acreditava em Cristo, mas acreditava nos cristãos. E eles ficaram muitíssimo lisonjeados com a minha gentileza. E isso sempre foi... eu acho que essa frase simboliza muito bem aquilo que a minha vida sempre foi no contacto com as freiras que me educaram, com os padres que me educaram, etc. E mesmo com crentes em geral. Porque eu acho que os crentes e eu somos iguais, sem querer ofender-vos. Acho que somos iguais no sentido em que estamos à procura. Estamos todos à procura. E se calhar estamos perdidos, acho eu, todos. Eu sou capaz de estar um pouco mais perdido do que vocês. Mas o facto de andarmos todos à procura parece-me importante. E, portanto, a questão da fé... Eu estou aqui porque não tenho fé, não é? Mas a questão é... Eu não rejeito, não é uma questão de eu rejeitar a fé. É uma ausência, não é uma rejeição. Porque, de resto, como eu dizia, acho que somos iguais. Andamos à procura das mesmas coisas e várias coisas me atraem. No meu percurso, várias coisas me foram atraindo. Eu gosto de estar dentro de uma igreja, por exemplo. Adoro estar dentro de uma igreja. Eu gosto muito do silêncio que há dentro da igreja, da paz que a gente sente dentro de uma igreja. E gosto que a igreja seja um sítio em que se faz o quê? Em que se vai ler um livro e tentar perceber o que é que ele diz. A minha vida é toda baseada em ler textos e tentar perceber o que é que eles dizem. É isso. É nessa medida que eu acho também que somos muito parecidos. Eu acho que a ideia de... já para não falar da monumentalidade das igrejas, não é? Há quem diga, e quer dizer, essa é a minha perspectiva, não é? Porquê é que uma catedral é tão grande? É para me fazer sentir pequeno, acho eu. E eu não tenho nada contra isso. Eu acho que é muito valioso fazer-me sentir pequeno. Não só porque eu sou pequeno, mas também porque as pessoas, e eu em particular, mas acho que as pessoas têm tendência para se esquecer que são pequenas. A minha avó, nesse sentido, foi uma pessoa fundamental na minha vida. Porque ela não era uma espécie de livro de autoajuda ao contrário, a minha avó. Ela não estava lá para me dizer coisas que me fossem agradáveis. Estava lá para me fazer desconfiar, por exemplo, para fazer desconfiar dos meus sentimentos. Para lhes dar pouca importância, por 2 razões. Primeiro, por serem meus, e segundo, por serem sentimentos. E eu acho que isso é uma boa estratégia para a gente ganhar nervo. Mas uma coisa que me agrada muito é o facto de a gente ir à igreja ouvir um homem que veio exprimir-se através de palavras e, mais do que isso, exprimir-se através de histórias. Veio exprimir-se com parábolas. A ideia de ouvir histórias e tentar perceber o que é que elas dizem. O que é que significa isto? O que é que quer dizer? Porque raio é que um pai que divide a herança pelos seus 2 filhos e um resolve ir-se embora e gastar a herança à vontade, quando ele volta, o pai permeia esse filho. É claro que o filho que ficou a trabalhar e tal e geriu os seus bens com juízo, pensa, mas que brincadeira é esta? E a gente fica a pensar naquela história. E eu acho isso fundamental.
Toda a gente conhece as Mil e Uma Noites, não é? As Mil e Uma Noites começam porque o rei, um senhor chamado Shahryar, vai... é o clássico, não é? Ele sai de casa para ir, já não sei onde, e esquece das chaves, não é as chaves do carro, porque não havia carro, mas ele esquece de alguma coisa e precisa de voltar. E quando ele volta à casa, dá com a mulher a fazer coisas com os senhores. E ele mata a mulher. E pensa, ganha gosto àquilo e pensa, vou matar uma todos os dias. É isso, a história é essa, não é? Toda a gente conhece, não é? Ele mata uma todos os dias porque acha que não se pode confiar nas mulheres. Até que a Sherazade se oferece como voluntária para acabar com aquilo. E o que ela faz é, como é que ela se salva? Através de histórias. Ela começa a contar uma história ao Shahryar e depois diz, agora estou cansada, vou dormir. E ele, ok, não a mata hoje porque quer ouvir o final da história. E ela no dia seguinte conta-lhe o final da história, começa outra. E assim sucessivamente. E ele quer sempre ouvir o final das histórias e por isso não a mata. Ora, a certa altura da leitura daquilo, não sei se aconteceu convosco, mas a certa altura a gente está a ler As Mil e Uma Noites e a gente já deixa de perceber quem é que está a torturar quem. Se é ele que a está a torturar a ela porque está a obrigá-la a estar ali sob ameaça de morte, porque ela sabe que há uma espada pendente sobre a cabeça dela, ou se é ela que o está a torturar a ele, que diz, agora não me apetece contar mais. Amanhã conto o resto. E o homem a vida dele, na verdade, fica suspensa até perceber o final da história, perceber como é que a história acaba, perceber o que é que uma história é. Há uma história do Paul Auster, eu conto muito rapidamente, uma história do Paul Auster que ele... Muito provavelmente aquilo não aconteceu, mas ele conta como se tivesse acontecido e isso tem mais efeito. Ele diz, eu tenho uma amiga que uma vez engravidou e aconteceu o seguinte, ela estava já muito grávida e está a ver um filme, está a meio do filme, rebentam as águas e ela tem de ir para o hospital, a meio do filme. E tem um parto terrível, muito doloroso, chato, a criança custa a nascer, etc, etc. Corta para uns anos mais à frente, em que ela está grávida pela segunda vez e, por uma daquelas razões que ninguém sabe explicar, liga à televisão e apanha o filme exatamente no ponto em que o deixou. E dessa vez vê o filme até ao fim. Rebentam as águas. Vai para o hospital e é um parto maravilhoso. Essa ideia de quando a gente fica com uma história a meio, a nossa própria vida parece que está suspensa, mas quando a história acaba e a gente a compreende, a vida parece que fica melhor. Eu tenho algum afeto por essa ideia. Obrigado. Tenho que me despachar porque já só faltam 7 minutos. Mas eu queria só... Eu tento que este conjunto de coisas no fim faça algum sentido. Metade do trabalho vão ter que ser vocês a fazer. Mas eu, como vos disse, depois da Escola de Freiras, fui para um colégio de padres franciscanos, chamado Externato da Luz, onde tive vários professores que adorei. O padre Joaquim ensinou-me português, de maneiras que eu... Desculpem, o padre Joaquim morreu no outro dia. Ensinou-me português de maneiras que tornaram difícil esquecer. Eu ainda hoje sei as preposições todas por causa da música que o padre Joaquim me ensinou. A ante após até, com contra de desde em ente, para perante, por, sem, sob, sobre, trás. Muito fácil. Aprender coisas com musiquinhas foi o padre Joaquim que me ensinou e eu continuei a fazê-lo pela vida fora. No outro dia escrevi uma crónica na Visão só sobre este tema, que é, quando eu estudei latim, a primeira declinação, vou dizê-lo, está bem? Vou por esta ordem, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo. Está bem? Por esta ordem, singular e plural. A, am, ae, as, arum, is. Como é que eu aprendi isto? Não precisam de aplaudir, obrigado. Não é um truque assim tão bom. Como é que eu aprendi isto? Com a música da Machadinha. De que maneira é que isso torna a minha vida ridícula? Da seguinte, quando nos exames o professor diz, aí o senhor Pereira, o que é? Rosa, genitivo plural, eu canto a Machadinha até quem te pôs a mão e digo, rosaram, e ele, bravo! Sem saber a fraude que se está a desenrolar à frente dele. Exatamente. Até aquela menina achou graça a este.
Mas no Estrenato da Luz, já me recuperei, obrigado. No Estrenato da Luz, o Padre Manuel, a certa altura, perante adolescentes, achou que devia fazer o seguinte, que devia permitir que os adolescentes lhe fizessem perguntas, coisas que os inquietassem, as maiores inquietações que eles tivessem. E para que eles pudessem fazer essas perguntas o mais à vontade possível, a gente escrevia 2 perguntas num papel anónimo, metia dentro de um chapéu, o Padre Manuel tirava e depois começava a ler as perguntas. E ninguém sabia quem é que tinha perguntado o quê. E então isso deu as coisas que vocês esperam que aconteçam numa sala cheia de adolescentes. O Padre Manuel tira uma pergunta e diz: masturbação faz mal? E ele diz: bom, falava sobre o assunto e tal. Etc, etc. Esse tipo de coisa. Até que saiu o meu papel. O meu papel com a pergunta que mais me inquietava, com aquilo que eu queria perguntar, de preferência sem que soubessem que era eu que estava a perguntar. O Padre Manuel tira o papel do chapéu e diz, perante uma sala cheia dos meus colegas e de mim, o Padre Manuel tira o papel e diz assim: o que é que eu estou aqui a fazer? Quando ele começa a ler a pergunta, eu percebo, é a minha, agora deixa ver. Só que, quando o padre diz, o que é que eu estou aqui a fazer? A sala arrebenta numa gargalhada que eu não vos consigo explicar, mas uma coisa, um trovão. Toda a gente achou aquilo engraçadíssimo. E na verdade era. Porque tinha havido um palerma que, em vez de estar a fazer perguntas, tinha dito: o que é que eu estou aqui a fazer? Nesta aula de religião e moral. Mais do que isso, parecia que estava a manobrar o padre para ser ele a dizer o que é que eu estou aqui a fazer. Qual é o problema? É que a minha intenção não era ser palhaço. Por uma vez na vida, eu estava a falar a sério. A minha pergunta é: o que é que eu estou aqui a fazer no planeta? Não é na sala. Não é na aula de religião e moral. Mas os meus colegas, a gargalhada que os meus colegas deram, sobressaltou-me de uma maneira que eu acho que foi positiva, que era: se a minha maior angústia, a minha inquietação mais profunda pode provocar uma gargalhada deste tamanho, é porque não é assim tão assustadora. O Padre Manuel percebeu o que é que eu queria dizer, porque a segunda pergunta completava a primeira e dizia, a primeira vez ele disse: o que é que eu estou aqui a fazer? E depois voltou a baixar os olhos para o papel e disse: não, esperem, porque ele completa com outra pergunta. E a segunda pergunta era: porquê é que nós temos que nascer, porquê é que nós temos que morrer, porquê é que nascemos se temos que morrer? Era isso, era basicamente uma coisa assim. Porquê é que morremos? Porquê? Para que nascer se temos que morrer? Coisa que me continua a inquietar. E aí ele percebeu. E ele respondeu à pergunta: o que é que eu estou aqui a fazer? Só que como eu ainda estava a pensar na gargalhada que os meus colegas deram, não dei atenção. E eu ainda hoje não sei o que é que estou aqui a fazer. Mas ando à procura. Era aí que eu queria chegar. Ando à procura. Como toda a gente anda à procura. Tenho 2 minutos e vou acelerar. Há um livro, não sei se conhecem. Lá está. O que é que eu faço quando ando à procura? Onde é que eu tento descobrir o que é que estou aqui a fazer? Exatamente como vocês fazem nos livros. Em livros. Não só naquele que vocês conhecem bem, que não é um livro, aliás, é uma biblioteca inteira. São 70 livros, mais de 70 livros dentro daquele livro. E noutros, há um livro de um homem, que era um crente, chamado Tolstói. O livro chama-se A Vida de Ivan Ilitch. Desculpem, o livro chama-se, acho que se chama A Morte de Ivan Ilitch, assim é que é. E o livro começa com a morte desse homem, do homem chamado Ivan Ilitch. Um homem que a gente depois começa a ver a vida dele desde o princípio. É um jovem, estuda, licencia-se. A primeira coisa que ele faz quando se licencia é fazer, como todos os jovens achou naquela altura, comprar um fato para entrar no mercado de trabalho, não sei o quê. E ele acrescenta uma coisa. Ele põe uma correntezinha aqui, aquela corrente do relógio de bolso, e ele põe um berloque na corrente. O berloque diz assim: Respice finem. Quer dizer, lembra-te do fim. É isso que isso quer dizer. Lembra-te do fim. Depois a história continua, vocês, se quiserem, o livro é breve, vocês vão divertir-se a lê-lo, quer dizer, acho eu. E o que acontece é o seguinte, é que ele ignora aquilo que acabou de pendurar. Ele não, na verdade, ele não dá muita atenção, não pensa no fim. Fim nos 2 sentidos, ou seja, de acabar e de finalidade. E então ele acaba por morrer na sequência de uma futilidade. Ele está muito entusiasmado porque mudou de casa, mudou de emprego, ganha mais dinheiro e está a montar uns cortinados. E cai a montar os cortinados e acerta
bate com o abdômen num sítio e é dessa lesão que ele vai morrer. Essa lesão é no seco. É uma parte do corpo que eu desconhecia. C, não é com S, é C-E-C-O. O seco. Que fica onde? Exatamente no sítio onde a gente costuma usar a corrente do relógio de bolso. Ou seja, parece que Deus lhe disse assim, esqueceste disto. Há aqui uma coisa da qual tu te esqueceste. Uma vez, o Padre Tolentino é meu amigo, apesar de me ter casado, eu perdoei-lhe isso. O Padre Tolentino Mendonça, ele diz, tenho um amigo ateu que me está sempre a chatear. Vem ter comigo e diz assim, olha lá, já pensaste em Deus hoje? E o Padre Tolentino diz que uma vez reverteu a pergunta, disse, e tu, já pensaste em Deus? E ele diz, um ateu não faz outra coisa se não pensar em Deus. Eu não sei se concordo com o amigo do Padre Tolentino, eu acho que sei o que é que ele quer dizer. Eu acho que um ateu não pensa todos os dias em Deus, mas pensa no fim. Eu acho que um ateu pensa todos os dias no fim, nessa ideia de que é importante ter o fim presente. De que a gente está cá a fazer qualquer coisa e que mesmo que não saiba o que é, isto acaba. Isto tem várias... Há duas maneiras de reagir a esta ideia de que isto acaba. E eu acho que são duas maneiras incompatíveis, de um certo ponto de vista, que é o humor e a religião. Eu acho que são duas maneiras incompatíveis de reagir a esta ideia. É por isso que padres e humoristas são inimigos muitas vezes. Mas vou acabar só dizendo o seguinte. Eu acho importante, não sei se sabem, há uma música do Zeca Afonso, toda a gente conhece, que faz falta. Não sei o quê, o que faz falta é isto, o que faz falta é animar a malta, o que faz falta é avisar a malta, o que faz falta é empurrar a malta. Mas há uma parte em que ele diz, o que faz falta é animar a malta. Muitas vezes a gente ouve uma pessoa dizer assim, isto o que faz falta é animar a malta. Como quem diz, isto de animar não tem interesse nenhum. Mas não é isso que a canção diz. A canção não está a ser irónica em lado nenhum. A canção diz exatamente o que está a dizer. O que faz falta é animar a malta. Eu tenho muito apreço por essa ideia de que animar a malta é uma coisa que vale a pena. Animar, a palavra ânimo tem a ver com alma, com dar vida a outra pessoa. E, portanto, a minha profissão, como eu a entendo, é animar a malta. É para isso que serve. Eu acho que é, num certo sentido, eu acho que é isso que eu acho que estou cá a fazer, respondendo ao Padre Manuel. E acho que a gente se encontra nesse ponto, no ponto em que é importante animar a malta. Obrigado. Bom dia.